E aí, galera, tranquilo? Bom, vamos lá. Eu já gravei alguns outros vídeos referentes a esse tema, que é no momento em que o sujeito está lá no tribunal do júri e que ele vai fazer a sustentação oral dele, tá? Então nós temos lá a ideia dos debates orais, já foram ouvidas todas as pessoas. Temos o início com o Ministério Público, ele fala 1h30, depois a palavra é passada para você e você vai fazer a sua sustentação oral. A questão toda é a seguinte: imaginemos que o Ministério Público, né, faça a sua sustentação oral, utilize o tempo lá de 1h30, apresente todos os argumentos que são necessários, mas ao final o Ministério Público vai e faz requerimento aos jurados pedindo a absolvição, ok? Então o Ministério Público não está pedindo condenação. Ele apresenta todos os fatos, todas as provas, todos os fundamentos e no final, por algum motivo qualquer, ele faz requerimento aos jurados pela absolvição do réu, tá? Bom, primeira coisa, os jurados podem condenar independentemente do requerimento do Ministério Público? Pode, pelo princípio da soberania, ok? Eles podem condenar. Por mais que o promotor de justiça tenha requerido, pedido de absolvição, apresentado provas, fundamentos fáticos, fundamentos jurídicos, o Conselho de Sentença, pela sua soberania, pode optar por condenar o réu, ok? Então, imaginemos que essa situação ocorra, o promotor de justiça fez a sua sustentação oral, requereu absolvição e a palavra é passada para você. A pergunta que muitas pessoas falam, né, é que qual seria o comportamento do advogado nesse momento? Faz uma defesa, né, rápida e ratifica os requerimentos do Ministério Público, ou com serenidade, utiliza-se do seu tempo necessário, inclusive até 1h30, apresentando as provas, os fatos, os fundamentos. E aí, depois de utilizar todos esses argumentos, ele vai e ratifica o requerimento do Ministério Público, ok? Essa é a melhor técnica, gente. Não confie no fato do promotor de justiça ter requerido a absolvição e você fazer na sua sustentação oral uma sustentação oral rápida, sem ingressar no mérito, nos fatos, nas provas, no direito, para ratificar, corroborar os fundamentos do Ministério Público pela absolvição. Porque se você fizer, por exemplo, uma sustentação rápida, né, informando para os jurados que o próprio promotor de justiça, né, que é o órgão acusador, reconheceu que por algum motivo qualquer o réu deve ser absolvido, portanto você ratifica os pedidos dele e inclusive a absolvição. E dá por encerrado, você corre o risco de os jurados não estarem ainda convictos daquilo que o MP requereu e pela sua ausência de fundamentação dentro de um prazo razoável, da sua 1h30, você deixa de explorar tudo que era para ser explorado e os jurados condenam. Isso aconteceu num caso concreto, tá? Aqui no Rio de Janeiro, vou dar já o número do HC lá do STF, em que o MP fez esse procedimento lá na sua sustentação oral, gastou 1h30, segundo a decisão, e no final requereu absolvição. A defesa, né, em vez de explorar isso, junto dessa exploração, as provas, os fatos e o direito, né, e dar mais segurança para os jurados ou tirar as dúvidas deles lá do conselho, a defesa utilizou 3 minutos mais ou menos na sua sustentação oral.
Resultado dessa história toda, condenação do réu. Ah, Zé Carlos, mas foi por causa dos 3 minutos? Não sei, porque eles que decidiram. Mas que 3 minutos para você fazer uma sustentação oral, ainda que tenha já sido requerido pelo Ministério Público a absolvição, me parece muito pouco. Poderia ter utilizado meia hora, 1h30 e ter sido condenado? Até poderia, pela soberania do júri, mas a probabilidade eu acho que seria bem menor. Desse contexto, a defesa recorreu, chegou ao STJ, chegou ao STF, em que, né, se propôs lá, né, a defesa, e aí via Defensoria Pública, entrou com HC 164535 no STF e requerendo, né, eliminar a liberdade do sujeito que estava preso e a anulação do julgamento por inexistir tecnicamente a presença da defesa técnica, tá? Aí foi julgado, né? Não foi dada a ordem no HC, foi mantida a decisão dos jurados de primeira instância lá no Conselho de Sentença, e sob a alegação de que na realidade não havia nulidade porque a defesa estava presente, o réu tinha contratado livre e espontaneamente a defesa e, portanto, a defesa foi realizada dentro do que determina o ordenamento jurídico. Se ela não foi bem explorada, isso é uma outra situação, mas aí requerer a nulidade do julgamento, né, porque a defesa, no caso o advogado, utilizou-se de 3 minutos no seu período de sustentação oral de 1h30, alegando a inexistência da presença da defesa, não foi acatado pelo STF. Então fica essa dica para vocês aí, que eu já vim falando em outros vídeos aí. Questão de alegações finais, no caso, na primeira fase, alegações finais ou sustentação oral lá no plenário, tá? Vocês têm que saber que são coisas distintas, tem que observar o caso concreto lá na primeira fase, como eu já falei, né? Tem um vídeo aqui sobre isso. E no caso do plenário, gente, mesmo que o promotor tenha pedido a absolvição do seu cliente, por favor, enfrente essas questões, mostre para os jurados o fato, as provas, o direito do réu, e aí, aproveitando a fala do Ministério Público, você pode, né, juntar esse contexto e tentar a absolvição do seu cliente, ok? Não cometam o equívoco, não vou falar erro, mas não cometam o equívoco de acharem que o simples fato do Ministério Público ter requerido a absolvição do seu cliente, que o seu cliente já está absolvido. E não é. O HC é 164535, lá no STF, em que foi mantida a decisão de condenação do réu, mesmo a defesa depois tendo requerido a nulidade, em razão da ausência ou falha na defesa técnica, porque só se utilizou de 3 minutos e o STF não reconheceu. Falou que não estava estampado o prejuízo, não tinha ausência de defesa técnica e o réu tinha contratado a defesa técnica. Então, gente, cuidado para quando vocês estiverem atuando aí no caso concreto, se depararem com isso, não achem, não contem, não tenham certeza que o júri vai absolver. Até porque, como eu já falei, eles não são obrigados a absolver em razão do requerimento do Ministério Público. Você tem um trabalho árduo, ainda que o Ministério Público tenha pedido absolvição. Caso concreto eu estou te mostrando aqui, tá ok? Fica essa dica aí para o seu dia a dia, no caso prático, você que está iniciando, você que é de outra área e tem a intenção de ingressar na área penal, você deve observar esses detalhes aí. Grande abraço aí para vocês, bons estudos.